Shalom Aleichem, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa e no seu lar. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essas foram as palavras ditas por Cristo em um dos mais belos discursos compartilhados com seus discípulos junto a uma grande multidão. Diferente dos líderes religiosos, Jesus mostrava autoridade na forma de ensinar, causando grande admiração de sua doutrina. Em apenas 3 capítulos, o Sermão da Montanha foi considerado por muitos um dos mais belos ensinos bíblicos devido às histórias e revelações do reino de Deus, onde o Senhor fala das bem-aventuranças, de seu propósito em cumprir a lei, sobre o cuidado de guardar-se do adultério e de jurar pelo nome de Deus, do valor em amar o próximo e sua aplicação para os necessitados. Ensinou também sobre a oração que agrada a Deus, como jejuar, sobre o valor do perdão, de acumular tesouros no céu, sobre como lidar com as inquietações da vida, do cuidado ao pronunciar julgamento, da perseverança em orar, da cautela com os falsos profetas e, por fim, encerrando com uma comparação séria sobre o cuidado de ser sensato e guardar os seus mandamentos. Jesus não estava somente produzindo bons ouvintes, mas pensadores. Sabemos que o Senhor tinha o costume de falar através de parábolas, assim fazendo as pessoas pensarem e a refletir sobre seus ensinos. E para facilitar ainda mais a reflexão, Jesus expõe claramente sobre quem entraria no reino de Deus ao dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, anunciando desta forma a separação entre aquele que serve e o que não serve. O servo que é obediente geralmente está sujeito ao senhorio de seu Senhor, diferente daquele que o conhece por Senhor, mas não o serve como Senhor. Ou seja, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai Celestial. A palavra vontade pode ser associada a outros significados como propósito, determinação, objetivo, desejo, empenho, efetuar, querer, realizar, planos, obras, trabalho e toda ou qualquer palavra associada a fazer, cumprir ou realizar algo. Em outras palavras, a vontade de Deus pode ser entendida segundo o realizar de sua soberania e executando seu querer, fazendo tudo o que lhe apraz. Entende-se também que o Senhor trabalha junto com o homem para realizar sua vontade na terra. Uma vez perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Nesse sentido, crer em Deus é aceitar que Deus enviou o seu Filho com um propósito a ser realizado. Jesus também disse: aquele que tem os meus mandamentos e eu os guardo, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ao conhecer a palavra de Deus, começamos a compreender mais a fundo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Outra vez o Senhor diz: não é da vontade do vosso Pai que estás nos céus que um desses pequeninos se perca. O Senhor sabia que haveria muitas pessoas astutas que enganariam fraudulosamente e não se importariam com o estado dos pequenos da fé. Por esse motivo, o Senhor ensinava aos seus discípulos e a outras pessoas que o escutavam sobre a cautela de ser sensato e guardar a palavra de Deus, para não serem enganados por homens que se vestiam de ovelhas, mas por dentro eram lobos devoradores. E para facilitar ainda mais, Jesus faz uma comparação de pessoas com árvores, onde as árvores que produzem bons frutos seriam conhecidas por seus frutos e as árvores que produzem maus frutos também seriam conhecidas pelos seus maus frutos. Ou seja, pelo seu fruto cada pessoa será conhecida. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Sabemos que a vontade de Deus é crer no Filho, conhecer e obedecer sua palavra e produzir bons frutos. E o Espírito de Deus é quem produz frutos no interior do novo homem. O próprio fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos apresentar nosso próprio corpo em forma de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conformando com a forma de pensar deste mundo, mas sendo transformado pela renovação de nosso entendimento. E a renovação do entendimento significa morrer para a velha natureza humana, em sua forma de pensar e viver, e se revestir do novo homem formado pela palavra de Deus. E a forma de apresentar o corpo como sacrifício vivo se associa quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a vontade de Deus é que cada um vive em santidade, por isso mantendo-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e em honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade e tendo como alvo agora um amor fraterno sem fingimento, amando uns aos outros em sinceridade e de todo o coração, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiquemos participantes de sua natureza divina. Porém, necessitamos de paciência para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, alcancemos essas promessas. Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. A salvação de nossas almas é uma dádiva de Deus. E essa é a condição para entrar no reino dos céus, crer no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu acredito que Deus fez essa mensagem chegasse até você hoje, chamando a sua atenção para você compreender que a vontade de Deus era demonstrar o seu grande amor para com a sua vida. E as Escrituras também dizem, todo aquele que nele crê não será confundido. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu quero abençoar a tua vida com uma oração. Pai, eu te agradeço por ter revelado sua bondade através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, concedendo oportunidade a todos os homens que creem em teu nome para reinar contigo para todo sempre. Senhor, obrigado por ter manifestado teu amor para conosco através da tua grande misericórdia e infinita graça. Obrigado pela vida de cada ouvinte e oro, Deus, para que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, concedendo também o teu favor para cada um. Senhor, eu peço que todos venham ter maior conhecimento da tua vontade, que possam andar dignos de seu chamado, assim produzindo e desfrutando da abundância do fruto gerado pelo teu Santo Espírito. Visita, Senhor, a casa de seus filhos, guarda, Deus, e santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, e conceda a cada servo o temor do Senhor e um coração íntegro, decidido a guardar e obedecer a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.